Não, essa aqui já é, né? Mas as sondas são bem caras. Basicamente, existem 3 tipos de sondas ultrassonográficas. Não? Essa é uma sonda dita convexa, que se vocês observarem, ela tem uma convexidade. Ela faz quase 90% dos exames, tá? Então, ultrassom estético, ultrassom abdômen, preliminário, próstata, pélvico e abdominal. Depois a gente tem uma outra sonda que é dita linear, então ao invés de ter essa convexidade, ela é retinha aqui. E essa sonda linear ela é utilizada para fazer ultrassom de tireoide, mama, bolsa testicular, pele, algumas nodulações de pele, articulações de maneira geral, ombro, cotovelo, punho, praticamente todas as articulações. E por fim a gente tem uma outra sonda que é a endocavitária, né, que faz o exame transvaginal na mulher ou transretal no homem. E ainda existem sondas pediátricas, né, para fazer transfontanela, né, alguns exames, sonda para fazer ultrassonografia ocular, né, mas essas são assim, utilizadas com uma menor frequência. Falar rapidamente, né, não vou entrar aqui nos pormenores da parte física, mas basicamente toda a aparelho de ultrassom é ligado a uma corrente elétrica, tá? E através de uma transformação de um fenômeno elétrico, um fenômeno físico que ocorre aqui dentro, né? Aqui dentro, debaixo dessa sonda, independente da sonda se é convexa, linear ou endocavitária, logo abaixo aqui dessa película existem alguns cristais, são chamados de cristais piezoelétricos, tá? E essa interação entre a corrente elétrica com esses cristais faz com que esses cristais comecem a vibrar, né? E uma vez em contato com alguma superfície, eles começam a produzir ondas, né? Feixes sonoros, né? Esses feixes sonoros, ao entrar em contato, no caso, né, do ser humano com os nossos tecidos, eles vão se aprofundando, dependendo da resistência de cada tecido, e vão transformando esses ecos em imagem, tá? Pois se alguém tiver mais interesse, tem que dar uma lida mais para aprofundar um pouquinho essa parte. Mas basicamente, bem sucintamente, é isso daí. Esse exame, desculpa o seu nome? Esse exame que nós vamos fazer na Isabela é um ultrassom então, pélvico por via abdominal. Ele também poderia ser feito por uma via endovaginal, tá? Para a mulher isso é bem tranquilo, né? Muitos de vocês já devem ter feito o exame transvaginal, sabem que é o exame indolor, rapidinho. Isso já foi incorporado, né, no exame de rotina da mulher, tá? A única contraindicação seria se o paciente for virgem, tá? Que não pode ser feito, ou se de repente a paciente é muito idosa, não seria bem uma contraindicação, mas seria uma limitação, né? Porque é uma fase que ela não produz mais hormônios de forma natural, então naturalmente começa a ter um ressecamento da mucosa vaginal. Então na hora que você vai passar o transdutor, independente se ela tenha tido filho ou não, né, na idade sexualmente ativa dela, existe uma resistência, então às vezes aí sim, né, pode ser bem desconfortável, bem doloroso. Então a gente, é bem comum, né, tem médico que ainda pede ultrassom transvaginal para paciente idosa. Então a gente explica com um exame, com bastante gel, e tenta fazer o exame. Se conseguir produzir, ótimo, senão não força, né, porque senão vai acabar machucando, muitas vezes sangra. Então a gente não força, só põe uma observação que não for possível, porque pela não progressão do transdutor, e a gente complementa com uma avaliação pélvica, tá? Se a gente for fazer esse exame por via abdominal, como a gente vai fazer nela, obrigatoriamente a bexiga tem que estar cheia, tá? Isso vocês vão ver o porquê disso. Se eu for fazer por uma via transvaginal, daí é o contrário, a bexiga deve estar vazia, tá? Ela tem que estar totalmente vazia, tá? Da mesma forma o homem, se eu for fazer uma via abdominal, a bexiga tem que estar cheia, e se eu for por uma via transretal, a bexiga ela tem que estar vazia. Aqui, por razões óbvias, a gente não vai conseguir fazer, né, nitidamente, para vocês terem esse parâmetro de comparação entre uma avaliação pélvica e uma avaliação endovaginal. Mas, nitidamente, a cuidado diagnóstica muda absurdamente, tá? Porque aqui ela é magrinha e tal, mas de repente se fosse paciente mais obesa e tal, então tem várias camadas até aprofundar, né, até chegar nessas estruturas. Ao passo que se você faz via vaginal, independente do biotipo do paciente, o transdutor está em contato direto com o útero, então você vê com muito mais sensibilidade e especificidade, tá bom? Então vamos lá. Eu vou sentar para que todos possam ver. É o seguinte, tem que ter fé, tá? O ultrassom tem que ter fé, porque é um exame que ele reflete uma anatomia totalmente diferente do que vocês estão habituados, a anatomia hematoscópica lá, diferente da anatomia radiográfica, tomográfica ou até de ressonância magnética. Aqui vocês vão ver tudo numa escala de cinza, se fosse uma superfície de Marte assim. Eu me lembro quando eu era residente de rádio, a gente ficava atrás do preceptor, exatamente como vocês estão ali, explicando, olha, aqui é isso, a gente tá, né, acreditando que possa ser visível. Mas depois com a prática diária,
realmente é possível visualizar, e é lógico que nós estamos fazendo um ultrassom bem limitado aqui, mas hoje as máquinas disponíveis aí nos grandes centros tem uma resolução 1, mesmo para leigo, consegue ver nitidamente, né? É só você se ater aí, né, que todo mundo lembra, assim, ultrassom 3D, 4D em obstetrícia e tal, você vê com uma perfeição absurda. E dá para ver também as estruturas internas, seja abdominais, ginecológicas, também com bastante cuidado diagnóstica. Mas eu vou tentar fazer direitinho, vocês vão chegar o mais próximo possível, vou frisando, mostrando para vocês tentarem observar, tá bom? Basicamente, a gente vai fazer 2 planos de cor. Levanta só um pouquinho, tem que pôr bastante gel, né? Porque o gel ajuda a pouquinho a transdutora aqui dos seus estenoides também. Basicamente, eu vou fazer dois planos de corte aqui na Isabela, tá? Eu vou ficar com o transdutor nesse sentido e vou fazer varreduras crânio-caudal, certo? De cima para baixo. Esse corte que eu vou estar fazendo corresponde ao corte transversal, tá? Do ultrassom, que é o equivalente ao corte axial lá da torre, tá? Como se eu estivesse fatiando o corpo em fatias, tá? Depois eu vou virar o transdutor perpendicular ao eixo do corpo dela. Isso aqui corresponde àquele plano sagital que vocês estão habituados na ressonância, lá nos outros planos de corte. Mas o ultrassom a gente chama de longitudinal. Então, longitudinal é igual ao sagital e o transversal é igual ao axial, tá? Quando eu fizer o transdutor nessa inclinação, eu vou fazer varreduras laterais, tá? E vocês vão entender por que a gente tem que fazer essas varreduras de cima para baixo e de lado, tá bom? Vamos uma olhadinha. Bom, a primeira estrutura que a gente visualiza e que é mais fácil da gente visualizar é a bexiga, pessoal, tá? A bexiga é essa estrutura preta aqui, eu não consigo frisar a imagem, congelar a imagem, tá? Todo mundo tá vendo a setinha aqui? Uhum. A bexiga é toda essa estrutura preta aqui, bem preta que vocês estão vendo, ó. Tudo isso aqui é bexiga, tá? No caso dela, a bexiga está bem cheia, né? E o que eu tenho que fazer? Então, olha como eu estou fazendo o transdutor, de cima para baixo, tá? Então, ó, estou começando lá em cima, vai aparecer começar a bexiga aqui, lá do teto vesical até o assoalho vesical, tá? Tem que ir varrendo lá na toda a extensão de cima para baixo. Agora eu vou virar o transdutor. Então eu vejo a parede lateral direita até eu chegar lá na parede vesical esquerda, tá? A bexiga é a estrutura mais fácil de visualizar pela dimensão dela e porque ela é uma estrutura oca, né? Vocês viram lá nas peças que ela é uma estrutura muscular e ela, em condições normais, se ela não tiver líquido, vai ser uma estrutura oca. À medida que ela enche, né? Habitualmente, em condições fisiológicas, a gente tem urina dentro da bexiga. E guardem esse aspecto. Tudo que for líquido ao ultrassom, não importa, líquido de uma maneira geral, sempre vai ter essa atenuação, bem preto, um preto bem escuro, tá? Então isso vocês vão ver, se o paciente tiver um cisto no ovário, vocês vão ver uma imagem arredondada, ovalada, mas com um conteúdo bem anecoide, que a gente chama, né? Um conteúdo bem anecogênico ou anecoide, que é esse escuro, líquido bem escuro. Se tiver um cisto no rim, no pâncreas, qualquer formação cística, tá? Basicamente o cisto é um conteúdo líquido, então eu vou ter essa mesma atenuação. Vesícula biliar, ela tem bile, manesa bile, então eu visualizaria lá no abdômen, depois a gente vai ter, se a gente estiver passando no digestório também, a gente vai fazer uma aula prática, a gente vai conseguir ver a vesícula, e a vesícula é uma imagem compridinha, alongada, em forma sacular, também constituída por líquido, então eu viria dessa natureza, tá? Isso é bem característico no ultrassom, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essas varreduras crânio-caudais, por quê? Primeiro que eu tenho que, quais são as patologias que pode ocorrer na bexiga? Tumores, cálculos, né, infecções, de uma maneira geral. O tumor, geralmente, eles se comportam como lesões expansivas, né, então verdadeiras vegetações. Então, como se estivesse vendo exatamente isso, esse termo, uma couve-flor dentro da bexiga, tá? Cheia de ramificações, como se fosse uma árvore, tudo brotando. Então, é muito fácil fazer diagnóstico de patologias vesicais da bexiga, porque como ela é uma estrutura oca e tem construído basicamente por líquido, é uma coisa você vê um aquário ou alguma coisa diferente lá dentro de um aquário, uma água translúcida, né? Então, se tiver um tumor, eu vejo uma vegetação. Esse tumor ele pode correr em qualquer ponto da parede vesical, né? Fixado na base, na parede lateral direita, parede lateral esquerda, no assoalho, então por isso que a gente tem que varrer toda a bexiga de cima para baixo, né? E depois as laterais, tá?
Outra circunstância que pode ocorrer é a presença de cálculos no interior da bexiga, tá? O cálculo ele não vai nascer aí na bexiga. Para ele chegar na bexiga, ele saiu de lá do rim, tá? Então ele venceu a barreira do rim, passou pelo ureter, que é o canal que liga o rim e a bexiga, e entrou aqui na bexiga, tá? Como que chama aquela via de comunicação entre o rim até a bexiga? O ureter, tá? O ureter, se ele conseguir passar no ureter, o ureter é bem fininho, tem um calibre bem pequenininho. Se ele conseguir passar a barreira do ureter, e principalmente o terço distal aqui do ureter, onde ele se junta com a bexiga, que é denominado junção uretero-vesical, que é JUV, J-U-V, junção uretero-vesical. Se ele conseguir passar por todo esse trajeto, ele vai cair na bexiga, tá? Uma vez ele dentro da bexiga, na mulher, em função da anatomia feminina, como a uretra é mais curta, a mulher consegue, muitas vezes, eliminar essa pedrinha na bexiga, tá? O homem, em função do pênis, que é mais alongado, então a uretra tem várias porções. Então, de repente, um homem eliminar um cálculo um cálculo vesical, não digo que é impossível. É possível dependendo do diâmetro do calibre da pedra. Desculpa, mas é mais difícil e vai doer um pouco mais, né? Porque tem que passar por toda a extensão das uretras peniana, vulvar, prostática e membranosa, né? Essa é a característica da bexiga. Só um minutinho. Outra coisa que a gente tem que avaliar é a parede da bexiga. No caso da Isabela, a parede dela está da bexiga dela está bem fininha, está bem lisa, fininha, porque é uma bexiga normal, de conteúdo normal, a gente não tem nenhum conteúdo anômalo. Mas pacientes que têm infecção de urina de repetição, a parede da bexiga fica bem espessada. Isso é bem nítido no ultrassom, ela fica uma nata, assim, tá? Bem espessada. Muitas vezes, se tiver esse líquido, né, no caso aqui no exame de hoje, é um líquido homogêneo, né, bem preto, porque é urina. Mas digamos que o paciente tenha sangue na urina ou pus na urina. O ultrassom ele não consegue fazer a diferenciação do líquido, ele vê que é um líquido. Mas se é um pus, se é um sangue, ou se é uma urina normal, uma urina mais concentrada, isso a gente não tem possibilidade de diferenciar. O que dá para diferenciar é que o sangue e o pus ele tem uma densidade mais heterogênea, ficam uns ecos em suspensão, tem um conteúdo, não é um conteúdo mais homogêneo, é um conteúdo um pouco mais heterogêneo, com líquido com um pouquinho de ecos em suspensão, que a gente chama, como se fosse um monte de fiozinhos boiando, assim. Então isso sugere uma piúria, né, que é pus na urina, ou uma hematúria, que é um sangramento na urina. A outra circunstância importante, pacientes que são pacientes neurológicos, que tiveram, por exemplo, um trauma raquimedular, o paciente com paralisia cerebral, qualquer patologia neurológica, pode cursar com uma entidade que a gente chama de bexiga neurogênica. Tá? Bexiga neurogênica é aquele paciente que não consegue ter o controle do esfíncter da micção, então ele não consegue controlar a urina. Tá? Então é uma bexiga de esforço que a gente chama. A bexiga neurogênica nada mais é que uma bexiga de esforço. Ele tem que fazer força para urinar e às vezes ele perde urina sem perceber. E com isso a bexiga vai adquirindo um aspecto todo irregular. Né? As paredes dela não ficam bonitinhas, assim, regulares, né? Alinhadas, ficam todas anfractuosas, todas irregulares. A bexiga ela não tem esse aspecto normal, igual a gente está vendo aqui na Isabela, ela acaba adquirindo uma forma piriforme, né? Em forma de pera, né? Então aquela bexiga típica de esforço. Tá? Todas essas considerações, pessoal, hoje é uma aula prática, bem informal, tá? Mais a nível de informação mesmo, tá? Não precisa se preocupar muito com essas terminologias, com essas outras questões, tá? Todo mundo viu a bexiga? Acho que a bexiga é mais fácil de visualizar, tá? Agora nós vamos visualizar o útero, tá bem legal de ver o útero dela, hein? Foi o melhor da turma ainda hoje. Ó, o útero, você tem um cistinho no ovário também, né? Sabia? Não, do ovário não sabia. Nossa. Ah, tem neném aqui também. Pessoal, essa outra estrutura aqui, ó, acompanha a seta, ó. Essa estrutura aqui redondinha, ó. Esse cinza mais denso aqui, tudo isso aqui é o útero, ó. Todo mundo conseguiu ver? Tá? Diferente da bexiga, ó. Vamos lá, bexiga preto bem escuro, tá? Subiu um pouquinho pra cima, ó. Apareceu o útero. Tudo isso aqui é o útero. Eu tô vendo, lembrar que como eu tô com o transdutor assim, é como se você estivesse observando o útero de frente, tá? Por isso que você vê ele redondinho. Quando eu virar o transdutor no eixo longitudinal,
eu vou ver um útero no corte como se fosse um corte sagital. Ó. Vocês vão ver aqui agora. Ó. Olha que legal. Tudo isso aqui é o útero. Deixa eu tentar tirar um pouquinho aqui do 10. Ó, a bexiga daqui, certo? E tudo isso daqui é o útero, ó. Agora ele está deitadinho, como se fosse um corte longitudinal. Tem uma peça lá sintética lá em cima que mostra um corte longitudinal, ó. Então aqui eu tenho a porção do colo do útero, que é a porção do corpo do útero, e aqui no fundo, que a região final, é o fundo do útero. Como que chama aquela camada interna do útero? O útero ele tem uma camada externa, que é o miométrio, né? E depois tem uma camada interna. Como é que chama aquela camada interna? Endométrio. Quando foi a sua última menstruação? Mais ou menos. Uma semana e meia atrás. Então, olha só como está o endométrio dela. O endométrio é essa estrutura mais branquinha aqui no meio, tá vendo? Ó, isso aqui, ó. Todo mundo conseguiu ver o endométrio? Ó, tem uma desse, ó. Aqui está a bexiga bem preta. O útero ele é um pouquinho menos preto, porque não tem líquido preto, né? O miométrio um pouquinho mais escurinho. E o endométrio é essa faixa aqui, ó. Toda essa faixa mais branquinha, ó. É o endométrio. Como Tá? ele tá? Oi? Ele está um pouquinho espessado. Eu tenho perna, braço. Uma coraçãozinha. Não, brincadeira, não, fica tranquilo, tá? Todo mundo conseguiu de verdade ver o útero? Tá? Agora nós vamos tentar ver o ovário. É, pra mim é uma coisa só. Ó, ovário é essa estrutura Tô aqui. mostrando o que eu faço. Aqui, ó. Essa estrutura ovalada. E isso aqui preto é um cisto no ovário, tá? Porque eu não falei pra você que essa Tudo esse negócio densidade... preto? O pretão é um cisto. Tudo esse pretão aqui é um cisto. Nossa! Você vai estar com vontade de volume. Mas é natural. Não se estimula dominante. Tá vendo? Ó, isso aqui é bexiga. Ela vai chorar. Vai no médico direto. Lembra da bexiga? A bexiga é bem preta. Agora eu vou lá, ó. O que eu teria de líquido aqui na região anexial? Não posso ter líquido ali, líquido livre, nada, tá? Então, isso daqui, tudo que é preto, aqui bem preto, é o cisto no ovário. E o ovário mesmo, essa estrutura mais cinza aqui, ovalada. Ó. Tudo isso aqui é o ovário. Ó. Gente, Deixa eu tentar... Oi? nem tá vendo o que Aqui é a alça do Mas intestino. então Alça o do cisto é intestino. quase metade do ovário? Quase metade do ovário. Tá? Mas é um cisto... É um cisto dominante que a gente chama. Com a bolinha. É o parênquima do ovário mesmo. Cadê o ovário inteiro? Aqui, ó. Acompanha a setinha, ó. Tá. Tô margeando ele, tá? Tudo Nossa, isso aqui é então ovário. eu Cisto é metade. Ó, Agora, o cisto- e o cisto? O cisto é Cisto é a preto, parte só preta. preto. Só. Só isso aqui, ó. Praticamente. Ó, o cisto tá aqui, ó. Isso é um cisto só? Esse é o